Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 9 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 7 a 15. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas? Em verdade te digo: nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, da necessidade de nascer do alto, referência ao batismo, passamos à fé em Cristo, exigida no batismo. Nicodemos dá a Jesus o título de mestre. Não se trata de um mestre qualquer. Ele é o único que está em condições de ensinar com verdadeira autoridade. Ele é a testemunha fiel do Pai, porque vem do céu e diz o que viu junto do Pai. Estou falando das coisas que tenho visto junto do Pai. Ele transmite as palavras e o ensinamento do Pai. As coisas que eu digo, eu as digo conforme o Pai me disse. Ele é o Filho do homem que desceu do céu. A palavra se fez carne e armou sua tenda entre nós. Ele deverá ser levantado, alusão à cruz, glorificação, para que todo aquele que nele acredita tenha a vida eterna. Querido irmão, querida irmã, a conversa de Jesus com Nicodemos continua sobre o mesmo tema da vida nova, segundo o Espírito. Podemos dizer que é uma catequese batismal. Pelo batismo, renunciamos às obras das trevas, entramos em relação íntima com Deus, com seu mistério, e dele recebemos a luz da verdade. Imersos na água para a purificação do pecado, somos confirmados na fé do Deus uno e trino. Assim ensina o apóstolo Paulo. Pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos em uma vida nova. Vida nova e vida no Espírito são uma única realidade, uma vida que é suscitada pelo Espírito e vivida no Espírito. Querido irmão, querida irmã, a proposta para o dia: agradeça a seus pais e padrinhos por educar você na fé cristã. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, Filho do homem, ensinas a Nicodemos e a nós que precisamos nascer do Espírito Santo. Tu que nos deste a graça do batismo, concede-nos agora perseverar como teus fiéis discípulos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 9 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 32 a 37,
O Salmo responsorial, Salmo 92, o Evangelho de João, capítulo 3, de 7 a 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você vai agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo. Vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje continua a nos mostrar as mudanças que o evento da ressurreição deve provocar em cada um de nós e em nossa comunidade. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos traz o texto classificado como o segundo retrato das primeiras comunidades cristãs. Esse modelo de comunidade serviu no passado e deveria servir hoje, se quisermos um mundo melhor. É um modelo baseado na partilha e na vida comunitária. Dele surge o verdadeiro sentido de comunidade, isto é, de comum unidade. Lucas mostra que não apenas os discípulos dos apóstolos viviam unidos, mas uma multidão de fiéis, pessoas que se identificavam e aderiam aos ensinamentos dos apóstolos, formando assim comunidades pautadas nos valores evangélicos, que são partilha, solidariedade e amor fraterno. Eles viviam unidos, não usavam o pronome possessivo meu, pois não consideravam propriedade particular as coisas que possuíam. Tudo era posto em comum entre eles. Essa partilha de todos os bens era resultado da pregação dos apóstolos e da conversão que essa pregação provocava. O testemunho da ressurreição dado pelos apóstolos era tão convincente que as pessoas assumiam mudar de vida, como se renascessem para algo novo, até então desconhecido, como propõe Jesus no Evangelho de hoje. O autor destaca a aceitação dos apóstolos naquelas comunidades, mas nem seria preciso dizer isso, pois os resultados falam por si. Quando as pessoas demonstram tais mudanças e aprendem a partilhar, é sinal de que o testemunho da ressurreição está de fato sendo eficaz. Eis porque o destaque do texto é para a partilha e a vida comunitária. As pessoas vendiam o que possuíam e colocavam em comum aos pés dos apóstolos, confiando na administração igualitária destes bens por parte desses arautos do Evangelho. É uma demonstração extrema de confiança e, sobretudo, de conversão. Conversão essa que Jesus, no diálogo com Nicodemos, continua a pedir. O texto de hoje é continuação do de ontem. Segue, portanto, a mesma dinâmica. Jesus questiona Nicodemos, homem importante, tido como mestre da lei e conhecedor dela, mas que desconhecia o verdadeiro sentido da partilha, do amor fraterno e do serviço na gratuidade, proposto por Jesus como critério fundamental para a construção e participação do reino de Deus. Nicodemos entendia muito de leis, mas não conseguia entender a novidade trazida por Jesus, nem o enxergava como filho de Deus.
Jesus tenta mostrar isso com palavras e atos que havia nascido do alto, e todo aquele que quisesse entrar no reino de Deus deveria passar pelo mesmo processo, isto é, também nascer para as coisas de Deus. Esse é o sentido dado à conversão, a mudança de vida, a mudança de conceitos. Nicodemos e muitos outros precisavam ainda passar por este processo radical de conversão para poder enxergar e entender o que Jesus veio trazer. A crença em Jesus é o critério fundamental para passar por esse caminho que leva ao Pai. Querido irmão, querida irmã, diante de tudo isso, vemos o quanto esse tempo litúrgico tem a nos ensinar. A quaresma, o tríduo pascal e, sobretudo, o tempo pascal nos colocam neste processo de conversão, de mudança, mostrando passo a passo como renascer para uma vida nova. Basta abrir o coração que as mudanças irão acontecendo em nós. E quem sabe um dia poderemos chegar a viver com os mesmos ideais das primeiras comunidades cristãs, como vimos na primeira leitura. Assim, nossas paróquias serão verdadeiramente comunidade de comunidades, como pediu a Conferência de Aparecida. E encerrando este momento, rezemos juntos. Divino Espírito, move-me a praticar a fé com atos de amor misericordioso, pois só eles me possibilitam estar em comunhão com a fonte da vida eterna, o Pai. Amém.